Vamos retomar a sessão agora, então, para realizarmos o interrogatório do senhor João Vitor Ferreira Costa. Boa tarde novamente, senhor João Vitor. Boa tarde. Aqui no interrogatório eu vou fazer algumas perguntas ao senhor, o promotor, a defensora e os jurados também poderão fazer, mas o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado e caso faça uso desse seu direito não terá prejuízo no processo. Mas é bom destacar, senhor João Vitor, que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para dar uma versão, se tiver, contestar uma versão, se quiser, mas sempre sem obrigação, certo? No microfone, por favor, tá? Sim, Eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente entrar aqui na questão do processo. Qual o nome completo do senhor? João Vitor Ferreira O Costa, senhor é natural de onde? de Goiânia, Estado civil. Estado Civil? O senhor é casado, Não, solteiro, vive em já, união estável? não, Você tem filho? já tem Quantos? 6 anos, só um, de 6 anos. Tá bem de saúde ele? Tá bem, graças a Deus. Que bom. Qual a data de nascimento do senhor? 23/7/1999. Nome do pai e da mãe? Valmir José da Costa e Marilene Ferreira da Costa. Endereço residencial? Estância Planaltina, casa 246A, módulo A. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Tem, é pintor. Sabe ler e escrever? Sei. Qual escolaridade o senhor tem? Sexta. O senhor parou de estudar, senhor? Mas parei de estudar na rua, mas eu tô estudando na penitenciária do CI. Que bom. Eu tenho um filho de 6 anos, né? 6 anos. O estudo ajudará o senhor a poder colaborar e até Sim, incentivar a criança a estudar também, né? verdade. O senhor já deve ter, de alguma forma, percebido que a falta de estudo, às vezes, dificulta um pouco o Faz caminho, falta. né? Então, Verdade. para o senhor poder ajudar o filho também. As testemunhas aqui do processo, o senhor conhece? Não, conheço só o meu irmão, que é o Caio César. Aham. Tem alguma coisa legal em relação a alguma delas? Inimizade ou coisa assim? Amizade com meu irmão? Não. Com qualquer das testemunhas, seu irmão Não, ou qualquer um não, dos três agentes nenhum, da polícia aqui, o delegado? nenhum. Não. Só teve acesso aos documentos do processo, pôde ler documentos, Sim, assistir depoimentos? sim, Sim. Ok. A partir de agora, antes, aliás, o senhor já foi preso alguma vez, sem contar esse caso aqui? não, Já respondeu algum outro processo criminal? também não. Tem certeza, senhor João Vitor? Eu tô no 57 e no 55, mas só que veio depois que eu já tava preso no homicídio. Não, estou perguntando de forma geral, sem até Sim, contar esse caso aqui. Se alguma vez o senhor foi preso e se, tendo sido ou não, se respondeu o processo criminal. não, Não? não. O senhor não respondeu nenhum Só de processo criminal? menor. Como maior idade, o senhor nunca Não. respondeu o Essa processo é a criminal? primeira. É o primeiro? Senhor. Ok. É, a partir sim, agora eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui mesmo. Eu Sim. reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado. Essa acusação contra o senhor aqui é verdadeira? O senhor praticou esses dois crimes destacados aqui na denúncia? Só Vossa Excelência, na noite do fato, eu só me recordo na hora que nós começamos a brigar na porta de casa. Nós quem? Eu e o Adailton. Hum. Então o senhor começou a brigar com ele? Eu só me recordo só dessa, quando nós começamos a brigar. E o senhor sabe me dizer o motivo dessa briga? Foi por causa de álcool, de pinga. O senhor estava bebendo e eles Tava, estavam bebendo juntos ou o senhor bebia tava. num lugar e ele no outro e depois se encontraram? Não, nós encontrava lá em cima. Não, nesse dia aqui. Nesse dia, É. nós se encontrou lá na porta de casa, E beberam juntos bebendo junto. e aí tiveram um desentendimento? A gente tiveram uns Por entendimentos. causa de bebida, por terem bebido ou por conta lá É, de quem queria beber mais, alguma coisa por assim? causa de conta de bebida. Uhum, ok. O senhor já conhecia ele, então? Conhecia ele assim pouco. Nós não É. ficava muito Mas o senhor não junto, estava não. bebendo com ele? Não, nós se conhecia, mas era pouco. De Aham, vez em quando nós bebia junto. junto. Certo. O senhor tinha com ele algum desentendimento Não, anterior a esse dia aqui? nenhum. Aqui é 11 de março de 2021. Não, Não nenhum. tinha, não? Tinha não. Uhum. A denúncia fala que o senhor Adailto foi atingido por facada. O senhor estava com faca na hora ou foi em algum lugar pegar alguma faca? Não O me senhor recordo. não recorda? Não me recordo. O senhor estava bebendo naquele dia desde que hora? Desde cedo, desde umas meio-dia. Desde meio-dia. Aqui o fato é na madrugada, né? Então, o Senhor. senhor passou esse tempo todo bebendo? E usando droga. Usando droga também? Que Mas droga? droga já tinha 3 dias que eu tava usando droga. Eu tava
em Que droga o droga. senhor usava na De época? tudo. Mas, Crack, mas cocaína, naquele dia em maconha. especial, o senhor lembra qual Usei dia? mais crack e pó. Aham. E o Adail também fazia uso dessa Nesse dia ele bebida? tava só bebendo. Só bebendo. Ok. Depois, aí o senhor não lembra mais nada? Não, depois disso aí da briga eu não me recordo mais de Sobre, nada. não lembra que na briga o senhor esfaqueou ele, alguma coisa Não, assim? não me lembro Não? mais de nada. Certo. É, a denúncia diz que o senhor foi, o policial só acompanhou aqui, mas você disse que o senhor foi achado dentro de uma caixa d'água, não é isso? Sim, O senhor lembra disso? não, Não? O senhor tinha costume, às vezes, de também entrar não. na caixa d'água, tomar banho, fazer qualquer outra coisa? Não, Não? Mas não lembra, então, de ter entrado nessa caixa d'água não, no dia que foi encontrado pelos policiais? não. Uhum. A denúncia diz que o senhor teria, né, depois de atingido e até matado a vítima, tentou atear fogo no corpo. O senhor lembra de alguma coisa sobre isso? Não, não me recordo disso Também não também, lembra, não me não? recordo, não. Uhum. É. Ok. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não, senhor, só assim. Certo. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Eu tenho perguntas. Boa tarde, senhor João Vitor. Boa tarde. Como o juiz falou, agora, o juiz-presidente falou, agora é o momento de o senhor apresentar a sua versão, o que o senhor entende dos fatos. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, peço que o senhor responda no limite do que se lembra. Temos registros aqui no processo de que o Adilson, vulgo Lobão, era uma pessoa em situação de rua, mas que a família dava apoio. A sua família dava comida, prestava apoio para o Lobão? A minha família? É. Direto ele ia lá e minha mãe arrumava comida pra ele. Tá, isso durou quanto tempo? Ele pedia comida, ele pedia amparo para sua Não, família, mas era poucas vezes que ele passava lá e minha mãe tava varrendo o corredor lá e ele parava pra pedir uma água, um pouco de comida. aí a família dava? Dava. Prestava apoio? Uhum. Certo. Mas tem também aqui no processo que vocês tinham uma proximidade. Como é que era o seu Hum. relacionamento com o Lobão? Essa proximidade não existia, não. Nós conhecia há pouco tempo. Aí nós se encontrava de vez em quando lá em cima onde ele ficava dormindo e às vezes ele passava lá na porta de casa para nós conversar. Tá. Onde era que ele dormia? No posto policial lá em cima. Aquele que estava abandonado, Sim, lá perto da senhor. igreja? Sim. Tá, ele costumava ficar lá, assim, porque pessoa que em situação de rua costuma variar, né, às vezes. Mas ele costumava ficar dormindo lá. É, ele dormia lá direto. Dia dormia lá. Tá. Eu sei que o senhor falou que não tinha muita proximidade. Agora, o Lobão tentava se aproximar do senhor, tentava convidar o senhor para fazer alguma coisa ou não? Só para beber mesmo, de vez em quando. Chamava para beber Sim. álcool, É, pinga, pinga. pinga. Chamava o senhor para usar droga em conjunto? Também. Tá. E o senhor foi algumas vezes, né, nesse convite, foi passar um tempo com ele, ainda que não fosse tão próximo. Não, só umas duas vezes só. Que nós usamos droga junto. Mas álcool, pinga, nós bebia de vez em quando lá também. Tá. Aí vocês usavam o que juntos? Tudo, crack, maconha, pó. Tá. Ele tinha droga com ele? Quem que trazia? Era Não. você ou era Era eu que ele? comprava mesmo. Tá certo. Aqui tem alguns depoimentos dizendo que vocês tiveram uns desentendimentos, que vocês brigaram. Não, Você chegou a brigar com ele alguma vez? não. Tá, no dia que está sendo apurado aqui no processo, diz que a sua família tirou o senhor da rua e trouxe para casa. Por que que eles tiraram o senhor da rua? Por que que levaram o senhor para casa Eu nesse acho dia? que foi por causa da briga, né? Tá, briga com o Lobão? É. Tá certo. E como foi essa briga? Ele bateu no senhor primeiro, o senhor bateu É porque nele? a Qual briga foi? começou na porta de casa. O que eu me lembro, é ele me desferindo um golpe na cara, lá na porta de casa. Aí Uhum. depois disso eu já não me lembro mais de nada. Ele chegou assim chegou a xingar o senhor de alguma coisa? Eu não sei. Aí o senhor lembra de ter revidado, de ter falado alguma coisa? Não lembro, senhor. Especificamente em relação ao que está aqui no processo, diz que o Lobão
estaria delatando o senhor, estaria caguetando o senhor na linguagem informal. Isso era uma dúvida sua, achando Nem que ele estava dúvida. entregando para a polícia? Nem dúvida, porque eu não sabia que ele tava falando nada do meu nome. Nas próximos meses lá perto de casa, lá ninguém fala que ele tava me caguetando, não. Isso aí não tem como, não. Ele tava me caguetando, não. Tá. Isso, em nenhum outro momento antes ou em algum outro momento tinha essa dúvida de coisa uma semana atrás, 2 semanas atrás? Não. Tá. Assim, quando o senhor fica. Quando o senhor usa droga, o senhor costuma fazer o quê? O senhor deita na cama, dorme, sai para passear, sai para dar Fica uma elétrico. volta, Fica agitado. vai para festa? Fica agitado na rua mesmo, andando pra lá e pro outro, pro lado e pro outro. Ah, então quando o senhor quando fica usando droga, fica assim, curtindo a fissura andando na É, rua. Aí, quando baixa, assim, o efeito, o senhor faz o quê? O senhor volta para casa, pra dorme casa. na rua? Pra casa. Tá, naquela noite, o senhor estava que disse que estava usando droga há 3 dias e que estava bebendo desde o meio-dia. O senhor fez isso? Saiu para espairar, para dar uma volta lá perto da sua casa? É, eu não me lembro na noite do fato do que eu fiz. Só me lembro só dele ter me dado um murro na cara. Depois disso eu não lembro mais de nada. Tá, o senhor diz então que não se lembra de mais nada depois da mera confusão. Quando foi que o senhor foi se lembrar de alguma coisa, assim? Quando eu já tava na delegacia. O senhor não se lembra de ter entrado na caixa d'água, de ter Não, sido abordado pelos policiais? não. Tá certo. Eu vi aqui na sua folha, tem uma condenação definitiva por roubo com arma branca. Sim. Foi um roubo cometido com faca? Mas esse crime aí não foi eu que cometi, senhor. Esse crime aí. Apesar do senhor ter sido condenado, Sim, mas não foi eu. tá certo. Mas assim, em geral, o senhor tem medo de agressão, aí para evitar de ficar desprotegido, sai com uma faca de casa, ainda que não queira fazer nada? Não. Nunca saía com faca pra rua, não. Porque, assim, consta aqui do processo que o senhor, quando estava na caixa d'água, estava com uma faca dentro da caixa d'água também. Mas eu não me recordo. Em outros momentos, o senhor entrava na caixa d'água, assim? Não, Não se lembra de outros momentos de ter entrado na caixa d'água da família? não. Tá certo. O senhor tinha uma bicicleta? Tinha. Qual era a cor da bicicleta? Verde. Verde. E o que aconteceu com essa bicicleta? Eu vendi ela. Vendeu quando? Fazia uns 3 meses atrás eu tinha vendido ela. Tá. Agora um outro ponto. Tem uma filmagem sua que mostra o senhor andando já assim quase 4h30 da manhã pela rua lá próximo do posto com uma mochila. O senhor costumava sair com uma mochila quando ficava agitado desse jeito? Não, Mas o senhor tem uma mochila? tinha não. Era uma mochila de algum familiar, de algum parente Não, seu? não me recordo de estar com essa mochila, não. Tá certo. É, eu queria, por favor, ver o vídeo do ID 11576309, que é o interrogatório dele. É o segundo vídeo. É o interrogatório, o vídeo 2. O ID é 099, o final. 115 76 3099. A partir do segundo 35 para frente. No seu interrogatório judicial, quando a promotora que estava lhe perguntando falou que tinha uma imagem sua sendo gravada, o senhor teve uma reação. O senhor aceita me dizer qual foi essa reação? Não me lembro.
Se eu mostrar para o senhor, será que o senhor consegue se lembrar? Não sei. Tá. Mostra para mim, por favor, 35 segundos. Ó, tá aí atrás. Não. Tá, pode parar. É só isso. Me chamou a atenção que o senhor ficou em silêncio. O senhor pode me descrever por que que ficou? Foi algum pensamento que veio? O senhor sabia que tinha essa filmagem no processo? Não. Mas não tem porquê, né? Eu não me lembro de nada dessa coisa que aconteceu. Não, tudo bem. É o momento do senhor só apresentar a sua versão, o que o senhor acha entender melhor. Excelência, são essas as minhas perguntas. Muito obrigado por ter respondido, senhor João Vitor. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, seu João Vitor. Boa tarde. Para a gente finalizar, fala pertinho do microfone, por favor. Boa tarde. Seu João Vitor, o senhor disse que nesse dia que o senhor tinha feito uso de toda droga que há. O que que o senhor tinha usado Crack, especificamente? cocaína, maconha, Rupinol. Rupinol também? Rupinol também. O senhor disse que estava há 3 dias, mais ou menos, nesse uso de droga, né? 3 dias. Como é que era, assim? O senhor era, né? Tá preso agora, não tá fazendo uso de droga. Mas como é que era? O senhor usava direto? Era só final de Todo semana? dia. E aí, nesse todo dia, tinha, assim, um tempo que o senhor recobrava, trabalhava, ou nesses últimos tempos aqui, antes desse fato acontecer, Sim, estava eu direto? trabalhava de manhã até à tarde. Quando chegava, eu Certo. Mas usava. nesses últimos tempos aqui, antes do senhor ser preso, o senhor disse que estava há 3 dias, então estava virado, digamos Tava assim. virado. Certo. O senhor disse que conhecia o Adilton, e aqui só para o nome dele ser falado correto, pela identificação é Adilton. É, o senhor conhecia ele da rua, Da ali. rua. Ele era uma pessoa em situação de rua, morava ali naquele imóvel abandonado. O senhor tinha um conhecimento com ele de às vezes usar droga e às vezes usar álcool junto com ele, é Sim. isso? Assim como o senhor fazia com outras pessoas que também frequentavam aquele local? Sim. Tinha outras pessoas que também se juntavam e faziam uso de droga, não necessariamente sendo amigos, e é isso? Sim. Tinha esse contato para essa finalidade, digamos assim. Na Sim. vida comum, assim, vocês conversavam? Como é que é? Não. Entendi, certo. O senhor disse que não se recorda do que aconteceu. Recorda que teve uma briga ali, Sim, eu me recordo só da briga só. mas assim, vendo tudo que foi aqui mostrado para o senhor se recorda que teve essa briga com ele. Só admite, então, que pelo menos esse início dessa briga o senhor teve com ele. Sim. Certo. E depois o senhor já na delegacia começou Já me recordar. a cair um pouco da paranoia que o senhor estava passando, né? Sim. Certo. O senhor disse que ali não teve nenhuma razão, nenhum motivo específico para brigar com ele. O que o senhor atribui ali que tenha Eu levado o senhor a fazer isso? não sei, porque eu não me recordo. Certo. Mas quando o senhor usava droga, o senhor ficava nervoso, ficava Ficava. agitado? Certo. Brigava, já tinha brigado? Brigava com a sua família também? Já. Já brigou com seu irmão também, Já. pai, que prestou depoimento? O senhor já tentou tirar a sua própria vida, senhor? Já uma vez. Quando que foi isso? Foi em 2020. Certo. Pouco tempo antes aqui. Entendi. O senhor já tinha se internado ou tentaram te internar para o senhor fazer Já tratamento? passei por vários internamentos. Vários internamentos. E o que aconteceu? O senhor Não conseguia. não conseguia? Hum. Desde que idade que o senhor faz uso de droga? Desde os 14 O anos. senhor está com quantos anos? Tô com 24. 24. O senhor está preso tem 1 ano e pouco, né? 2. 2. Então, até os 22 aí. É, O senhor usou drogas dessa forma direto, praticamente. direto. Entendi. E o senhor consegue ter, desse tempo todo que o senhor usou droga, dessas ocasiões que o senhor usava muita droga, o senhor tinha uma lembrança cristalina do que o senhor fazia, do que o senhor falava, do que o senhor brigava? Como é que era a sua lembrança? Como é que é a memória de uma pessoa E eu que não me recordava de nada do outro Entendi. dia quando eu usava droga. ficava assim, fragmentado, o senhor lembrava as umas partes, não lembrava de Não outras? lembrava, não. O senhor ficava paranoico, o senhor tinha essa noia mesmo, assim? Sim. Entendi. Certo. Mas especificamente em relação a Dilton, eu volto a perguntar, vocês tiveram alguma briga, seja nos dias anteriores, seja no próprio dia, por causa de alguma situação? O senhor estava sendo procurado pela polícia aqui nessa Não. época? O senhor respondeu algum processo nessa época aqui? Também não. O dia que o senhor foi preso por causa desse fato. Foi, por causa do Entendi. homicídio. Certo.
Alguém lhe falou, olha, o Adilton foi lá na delegacia, ou ele chamou numa denúncia anônima que a polícia que viesse aqui. Não? Tem alguma coisa que o senhor tenha feito que o Adilton tenha visto, participado, como, enfim, assistido e pudesse delatar o senhor? E o senhor, Não. de modo que tivesse que brigar com ele por causa disso? Não, Entendi. O senhor não tinha nada contra ele. não, Certo. E mesmo assim, esse fato aqui aconteceu. sim. Certo. Foi uma coisa ali, então, por quê? Motivada pelo quê? Vai dar discussão, eu acho, né? Certo. Mas vocês discutiram por causa desse uso da droga, desse uso do álcool, aliás, o uso da droga é da parte do senhor, né? Vai dar alteração também de nós dois, né? Certo. Entendi. Tá certo, seu João Vitor, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada, tá? Sim. Os jurados têm alguma pergunta? Encerrado então o interrogatório. Então, dando início aqui à instrução, em plenário nós vamos ouvir a primeira testemunha, o agente de polícia Cláudio Antônio de Almeida. Boa tarde, agente Cláudio. Boa tarde, Merite. Tudo bom? Tudo bem. Agente Cláudio, o senhor foi então indicado aqui como testemunha nesse processo. O senhor não tem parentesco com as pessoas envolvidas mesmo, não, né? Não, senhor. Como agente de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim, senhor. Certo. Com a palavra, então, o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Adilton. Boa tarde, doutor. Você recorda dos fatos que são aqui apurados nesse plenário? Sim, senhor. Como foi que o senhor teve contato com a ocorrência? Eu sou chefe da seção de investigação de crimes violentos e assim que aconteceu o fato, o plantão me ligou para que me dá ciência. Eu fui à delegacia, o agente Roberto já estava lá no plantão, a gente foi até o local, conversamos com populares, eles já informaram quem era a vítima e possivelmente quem era o autor. A vítima Adilton e o autor o João. Foi também constatado que na rua onde o fato ocorreu existiam câmeras de monitoramento. A gente solicitou acesso aos moradores, onde por volta de meia-noite e meia da noite do fato, é possível verificar uma briga entre o João Vitor e a vítima. Nisso chegam os familiares do João e o conduz para casa. Posteriormente, por volta de umas 4 horas da manhã, o João Vitor sai de novo da sua residência e se dirige onde a vítima costumava dormir, pois ele era morador de rua, um antigo posto da Polícia Militar, ali localizado na Estância Planaltina. A imagem dessas câmeras não capta o momento do homicídio, mas tanto os populares que a gente conversou e a própria dinâmica também do fato indicam que o João Vitor é o autor do fato, pois em diligência na casa dele, autorizada a entrada pelo irmão dele, o Caio, a gente conseguiu localizá-lo. Foi feito primeiro uma varredura, nós localizamos, depois eu escutei um barulho vindo de uma caixa d'água próxima ao quarto onde ele dormia. Fui verificar a situação, ele estava dentro da caixa d'água, somente com a cabeça do lado de fora. Ele tentou fugir, tentou pular dessa caixa d'água, mas eu consegui contê-lo. Com ele também foi localizada uma faca, cujo perito falou que a faca que ele portava era compatível com os ferimentos apontados pela vítima. Foi levado para a DP e, em entrevista informal, ele atribuiu quem seria o autor do homicídio seria uma pessoa de Rômulo. Mas esse Rômulo não aparece nem nas imagens e nem em todas as diligências que a gente tentou identificá-lo, pois conversamos com populares, ninguém conhecia esse Rômulo, conversamos com o próprio irmão dele e familiares também, ninguém conhecia esse Rômulo. Muito provavelmente ele só inventou esse nome aí para se livrar da acusação. Certo. Então,
Agradeço pelo seu relato. Eu vou precisar pontuar algumas questões do seu relato para a gente conseguir esclarecer bem os fatos. O senhor mencionou que conseguiu imagens que foram obtidas, estão aqui no processo, mas já que nós estamos tratando delas, elas mostram o João Vitor portando algum instrumento ou ele estava somente com as próprias mãos? Pelo que eu interpretei, ele estava portando um objeto na mão, Qual era esse objeto? uma faca. Ele encontrou o Adilson, que é também chamado de Lobão, nessa filmagem? As duas pessoas que aparecem são o João Vitor e o Adilson? Exatamente. São essas duas pessoas. Quem agride o outro? Ou quem agride primeiro? É o João Vitor ou é o Adilson? Só existe uma agressão, que é o João Vitor agredindo o Adilton. Certo. Essa foi a... Tem duas filmagens. Essa foi o primeiro momento. Que foi por volta de que horas? Meia-noite e meia, mais ou menos. Certo. A segunda filmagem é por mais ou menos que horas? 4:30 da manhã. E o que é visto nessa filmagem, segundo a sua interpretação? O João Vitor ele sai de casa e vai em direção onde o João Vitor, o Adilton costumava dormir, que seja o posto policial abandonado. Eu acredito que nesse segundo momento é onde ele tenta colocar fogo na vítima. Certo. Esse posto da Polícia Militar abandonado é escondido ou é de fácil acesso? Não, ele fica na entrada do bairro, né? Não, ficava, né? Que agora já, inclusive, está demolido. Certo. O corpo que o senhor encontrou lá estava escondido ou estava à mostra? Estava à mostra. Então, é razoável dizer que as pessoas que passassem na frente dessa entrada do bairro veriam o corpo do Adilson, do Lobão, lá naquela situação. Não era difícil de verificar o corpo. Não, senhor. Certo. Aí o senhor relatou que foi até a casa do João Vitor e foi franqueada a entrada, foi permitida a entrada pelos familiares. Como foi que a polícia soube do João Vitor? Quem foi? O senhor sabe quem chamou a polícia para ir até a casa do João Vitor? O próprio familiar do João Vitor. Os familiares do João Vitor que chamaram a polícia para ir lá porque ele estava dando muito trabalho. Então, foram os familiares que chamaram, não foi a polícia, foram os próprios familiares que pediram para a polícia vir até a casa. Só acrescentando um detalhe que eu havia esquecido, quando eu estava na diligência, a delegacia recebeu uma ligação informando que o João Vitor estava lá. Muito provavelmente essa ligação foi dos familiares. Certo. Aí o senhor entrou na casa do João Vitor e empreendeu diligências, achando o João Vitor dentro de uma caixa d'água. Exatamente. Como foi que o senhor chegou até a caixa d'água? Foi alguma suspeição ou foram os próprios familiares que apontaram a caixa d'água? Eu escutei um barulho, mas como o agente Roberto ele estava embaixo, ele também conversando com o familiar dele, falou que o João Vitor sempre costumava se esconder quando a polícia ia lá na casa dele, dentro da caixa d'água. Tá, então, o que o senhor ouviu naquele momento foi que o João Vitor costumava se esconder na caixa d'água ou que ele simplesmente gostava de ficar lá? O que eu quero dizer, ele ficava na caixa d'água para que ninguém notasse que ele estava sendo procurado ou que ele simplesmente gostava de passar tempo dentro da caixa d'água? Não, acho que isso aí é impossível, a pessoa ficar dentro de uma caixa d'água só por gostar. Ele ia para lá para se esconder mesmo. Certo, aí o senhor encontrou ele lá, ele portava algum instrumento? Portava uma faca. Uma faca. Ele falou por que ele estava dentro de uma caixa d'água com uma faca? Ele estava muito drogado na ocasião. Tanto é que ele inventou essa história de Rômulo aí. Palavras desconexas, sem sentido. E também não deu razão porque ele estava portando uma faca dentro de uma caixa d'água. Certo. Aí ele menciona a pessoa do Rômulo naquele momento. Ao longo de toda essa investigação que durou alguns anos, o senhor achou alguma menção a uma pessoa chamada Rômulo, algum amigo da família chamado Rômulo, ou algum transeunte que seja, que tivesse alguma relação com esse fato chamado Rômulo?
Não, senhor. Foi feita pesquisa em sistema de da Polícia Civil, vendo se existia algum Rômulo morador lá da região. Foi mostrado algumas fotografias de pessoas que, que, que eram residentes lá também. Para o próprio João Vitor, ele também não, nem ele reconheceu como sendo essa pessoa, por ele citada como sendo Rômulo. E os próprios familiares também e as pessoas vizinhas lá, ninguém conhece essa pessoa de Rômulo. Certo. Nesse primeiro momento, então, o João Vitor falou que o Rômulo fez o quê? Já que ele disse que foi o Rômulo que cometeu o crime. Como foi que o João Vitor, nesse primeiro momento, descreveu a ocorrência? Ele falou que quem teria dado ele teria presenciado e quem teria dado a sacada seria esse Rômulo. Ele só mencionou esse fato. Então, Não, desde esse primeiro momento, o João Vitor falou que estava perto do que aconteceu. que ele havia presenciado. Certo. O João Vitor deu alguma razão pela qual ele estaria na madrugada daquele dia, perto de onde estava o Adilson? Por que ele estaria andando 4, 5 horas da manhã pela rua sozinho? Não deu justificativa. Certo. Aí consta também aqui da apuração que o senhor conversou com os familiares do João Vitor. O que os familiares do João Vitor falaram para o senhor naquela ocasião? Os próprios familiares falaram que ele havia brigado com o João Vitor e o Caio, que é irmão dele, mencionou que, que teria escutado uma conversa dele do João Vitor com o pai pedindo álcool. Tá, essa conversa que o Caio falou naquele momento para o senhor, que o João Vitor teria pedido álcool para o pai, aconteceu quando? Pela manhã, quando eu conversei com o Caio. Não, mas digo Não, assim, entendi a o pergunta relato do Caio. O Caio falou que Seria- o João Vitor teria pedido álcool para o pai, mais ou menos que horas ou que dia? Seria Foi depois antes? dessa primeira briga, que eles colocaram o João Vitor para dentro e depois que ele saiu de novo. Tá, então a família primeiro coloca o João Vitor para casa, aí o João Vitor está em casa e o Caio fala para o senhor que nesse momento o João Vitor pede álcool para o pai. Exatamente. Tudo bem. O Caio falou alguma coisa sobre a versão do João Vitor naquele momento? Falou assim: o João Vitor está falando a verdade, foi o Rômulo que cometeu esse fato, ou ele falou que o João Vitor estava mentindo para o senhor? Não, o próprio Caio não conhece a pessoa de Rômulo. Ele mesmo fala que muito provavelmente o João Vitor estaria mentindo. Certo. Quando o senhor chegou na casa do João Vitor para fazer essa diligência, a família estava amedrontada ou ela estava tranquila? Digo, ela estava preocupada com esses fatos que estavam acontecendo, estavam temerosos pela presença do João Vitor, ou foi só um chamado banal, sem motivo? O que o senhor viu nos familiares emocionalmente quando chegou lá? Quando eu cheguei lá, eu senti um clima de colaboração com a polícia, no sentido de que localizasse a pessoa de João Vitor para que ele respondesse o crime que ele tinha cometido, porque os próprios familiares também já sabiam da acusação que ele estava sendo acusado. Então, os familiares não estavam acobertando o João Vitor. Não, senhor. Os familiares estavam trabalhando, estavam colaborando com a polícia para apresentar o João Vitor. Exatamente. Certo. Qual foi a postura do pai do João Vitor? O pai do João Vitor, pelo que o senhor descobriu naquele momento, incentivou o João Vitor a sair de casa depois que foi recolhido? Ou o pai do João Vitor tinha intenção, queria que o João Vitor ficasse em casa naquela madrugada? Não, eu não tive contato com o pai dele, porque, segundo o próprio Caio, ele afirma que o pai saiu para trabalhar por volta de 5 horas da manhã. Então, com o pai dele, eu não tive nenhum contato. Certo. A família tinha, então, a suspeição de que o João Vitor teria matado o Lobão logo pela manhã, quando o senhor chegou lá, ou isso foi algo que a família descobriu depois? O que a família lhe relatou em relação a isso, quanto aos temores que ela tinha? Agora eu não vou lembrar o nome não sei se é familiar dele. Diz que chega por volta de 5 horas na casa de João Vitor, já dizendo que ele estaria envolvido na morte do Adilton, vulgo Lobão. Então, antes mesmo do amanhecer do dia, a família
já tinha um entendimento de que o João Vitor estava relacionado na qualidade de autor com relação à morte do Adilson, do Lobão. Exatamente. Certo. Teve alguma coisa que eu não perguntei para o senhor que o senhor acha importante destacar? Nossa, eu acho que está bem esclarecido. Certo. Então, senhor Cláudio, muito obrigado. Eram essas minhas perguntas. À disposição. Perguntas, excelência. A Defensoria Pública? Obrigada, excelência. Boa tarde, agente Boa Cláudio. tarde, Tudo doutora. bem? Tudo bem. Só mais duas perguntas para o senhor, só para pontuar. Então, quando o senhor chegou lá, o senhor teve contato com o João Vitor depois de encontrá-lo lá dentro da caixa, tal? Estou escutando direito. Não? Estou falando mais alto agora? Aham. O senhor teve contato direto com o João Vitor assim que vocês localizaram ele lá dentro da caixa d'água e tal. O senhor disse que ele estava muito drogado, falava palavras desconexas e sem sentido. Então, ali na avaliação do senhor, ele estava sob efeito de entorpecentes, de álcool, qual que era a sua avaliação? Ele estava bastante entorpecido. Bastante entorpecido. Ali na conversa com os familiares, eles relataram que o João Vitor era usuário de droga, de bebida. Era usuário de drogas. Ele já Aham, tinha era. problemas com drogas. Entendi. Relataram se ele já tinha sido internado, já tinha feito tratamento. Não entendi. Relataram se ele já tinha sido até internado para fazer tratamento sobre isso? Não cheguei a perguntar se ele já havia sido internado alguma vez, não. Certo. Em relação ao Adilton, os senhores conheciam ele também? Não conhecia. Não? Mas a informação que vocês tiveram ali no dia, que ele era... Que era Qual- morador de rua e usuário de droga junto com João Vitor. Esse local em que ele foi encontrado, os senhores puderam apurar que era o local que ele morava, que ele pelo menos dormia? Oi? Esse local em que o Adilton foi encontrado, era o local que ele dormia, que ele costumava ficar? Vocês Era o tiveram local essa frequentado notícia? por moradores de rua. Entendi, certo. Uma pergunta acerca do que teria levado esse fato a ser praticado, alguma motivação que tenha sido apresentada. Na última Eu não estou entendendo. audiência, está me ouvindo? Tá. Na última audiência, o senhor disse que, por conta desse estado de drogadição que o João Vitor estava, o senhor acreditava que o que tinha levado os dois enfim, ele a praticar esse crime seria o fato deles estarem sob efeito de entorpecentes. O que o senhor apurou ali de motivação? O que levou a chegar a esse fato? Segundo a briga lá que teve, que os próprios familiares relatou, o João Vitor acusava o Adilton de ser informante da polícia. O Adilton, na verdade. Exatamente. O Adilton ser informante da polícia. Não, o João Vitor acusava o Adilton de ter entregado ele para a polícia. Isso. Então, o Adilton sendo ali uma pessoa que teria passado informações à polícia. O senhor tem conhecimento se o Adilton era algum informante da polícia? Não, senhora. Ou se tenha relatado, ainda que de forma isolada, alguma coisa? Eu não conhecia nenhum nem Não, outro. né? Nenhum outro. Tá certo. Sem mais perguntas, agente, muito obrigada. Obrigado. Jurados, tem alguma pergunta? Os partes dispensam a testemunha? Os jurados Sim, excelente. concordam? Então, muito obrigado. Então, agente Cláudio, o senhor está dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde, bom serviço a todos. Nós vamos ouvir agora Então, agente de polícia Roberto Lopes de Souza, não é isso? Sim, excelente. Boa tarde, agente. Boa tarde, excelente. Tudo bom? Tudo bom, senhor? Que bom também. Agente Roberto, então o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo. O senhor não tem parentesco com as pessoas envolvidas aqui mesmo, não, né? Não, senhor. Como agente de polícia, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho e se compromete a dizer só a verdade? Sim, senhor. Certo. Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, Boa senhor tarde, Roberto. Como foi que o senhor teve contato com os fatos que são apurados aqui neste processo? Eu estava de plantão no dia quando aconteceu a situação, né? E aí uma equipe desceu para lá e logo em seguida eu acompanhei o doutor Lemos para ir lá, que ele foi lá, que era o delegado de plantão. E fizemos ali as primeiras diligências, tentar conseguir alguma informação, e logo em seguida chegou o agente Cláudio. Aí eu compus com ele e continuamos as diligências, né, para tentar descobrir quem frequentava aquele lugar que estava ali, onde a vítima se encontrava,
e também verificar imagens. E aí já a primeira informação que a gente teve de populares ali é que ele era amigo de João Vitor, que João Vitor frequentava aquele local ali. Então essa foi a primeira informação. E logo em seguida recebemos, ou se eu não me engano, o plantão teve uma ligação, recebeu uma ligação informando que o autor realmente seria João Vitor e informou o endereço. E então a equipe, né, junto com outros policiais, se deslocaram para aquele endereço. Aí na casa fomos atendidos pelo irmão dele, o Caio, pela, se não me engano, uma prima também, né, e questionamos se ele estava lá. Aí ele falou, não, ele chegou de madrugada, deve estar aqui sim, ele não saiu não, né? E aí, no que entramos, não encontramos, né? Uma busca na casa, olhando ali, não encontramos. Até que eles falaram, ó, ele tem costume de quando a polícia vinha até aqui, ele se esconder na caixa. E aí Claudinho, né, observou, foi até a caixa, escutou um barulho, chegou próximo da caixa. Quando levantou a tampa da caixa, ele estava ali dentro. Aí imediatamente Claudinho já pegou uma das mãos deles, algemou, né? E quando foi algemar a segunda, aí ele reagiu. Ele reagiu, conseguiu sair para fora da caixa, né? Aí tinha as colunas, né, de concreto. Aí ele apoiava o pé, tentando desvencilhar do Claudinho para soltar, se soltar e fugir. Aí nisso, um outro colega subiu e conseguiu conter ele e desceram. E aí, no primeiro momento, nós conduzimos ele e o irmão para a delegacia, né? Onde o João Vitor disse que teria presenciado o momento que a vítima tinha sido esfaqueada, que seria um tal de Rômulo, né? E, e negou qualquer participação no primeiro momento. E nós retornamos à casa para encontrar a roupa que ele disse que estaria com ela no momento, né? E ninguém, nós não conseguimos simplesmente identificar esse Rômulo, as familiares não conhecia, ninguém ali conhecia. E aí nós fomos em busca das outras equipes que estavam no local, encontraram duas câmeras, né? E o próprio irmão dele, o Isaac, o Caio, falou que ele teria havido uma briga com a vítima, por volta de meia-noite, né? Que o pai acordou ele e ele saiu e verificou, aí pediu que interferiu na briga, separou ele, colocou ele para dentro, e neste momento, segundo o Caio, ele pede para o pai, que queria um álcool, procurando álcool e fósforo, e ele se aquieta em casa, fica quieto ali, o irmão vai dormir e não sabe dizer o que aconteceu depois. Aí, quando é por volta de 4, 6 horas, segundo o Caio, a prima dele fala, né, 4, 5 e meia por aí, a prima dele fala que, houve uma vítima de homicídio, era justamente o rapaz que tinha brigado, e que quem estava, e estavam dizendo que o João Vitor que teria matado o Lobão, né? E, então essa era a primeira informação que a gente tinha. Aí nós conseguimos pegar a filmagem, que mostra a briga por volta de meia-noite, né? Que o João Vitor está numa bicicleta, com a faca na mão, o Lobão a pé, e ele para do lado dele e começa a dar murro nele, dá murro com uma mão e tem a faca segurada no outra. Outra filmagem que nós conseguimos foi foto das 4h30, ele subindo uma rua posterior, que dá acesso ao local onde foi encontrada a vítima, por volta de 4h30, com a bicicleta. Nós não encontramos uma bicicleta, não encontramos a roupa que ele se encontrava. Diante disso e por todas essas circunstâncias, levamos ao conhecimento da autoridade policial, né, que entendeu que ele tinha praticado realmente o homicídio. O que o senhor conseguiu descobrir, agradeço pelo relato, em relação à motivação do João Vitor? Por que ele teria cometido esse crime? O Caio disse que na hora da discussão lá, que o Lobão teria entregue ele, né, o João Vitor, para a polícia. Alguma coisa assim, mas também não foi localizada nenhuma ocorrência, nada que vinculasse o nome de João Vitor como suspeito ou como autor de ocorrência. Essa seria
a briga dele. Estava brigando com ele por volta de meia-noite e pouco, segundo o Caio, foi isso. Mas a minha pergunta assim, é independentemente se efetivamente havia uma ocorrência do João Vitor ou se o Adilson era ou não efetivo informante. Durante a investigação, o senhor conseguiu chegar à motivação do João Vitor no sentido de o que levou o João Vitor a pensar que o Adilson estava agindo dessa forma, trocando em melhores palavras. Para o João Vitor, na cabeça dele, o Lobão estava, nas palavras que estão aqui nos testemunhos, estava caguetando Sim, o ele na cabeça dele, João o que Vitor. foi passado seria isso. Ele alegou lá para o irmão dele que teria sido isso, que ele teria entregue ele para a polícia, estava caguetando ele para a polícia. Tá, na hora que o senhor foi fazer a diligência na casa do João Vitor, foi quando o senhor viu ele escondido na caixa d'água, que foi o momento também que o senhor conversou com o Caio e os outros familiares. Certo. O Caio falou para o senhor, naquele momento, que o João Vitor teria dito para o Lobão, falado, xingando ele, seu cagueta. Sim, ele relata essa situação aí na briga ali por volta de meia-noite e pouco, que ele fala isso e que estava xingando ele, seu cagueta, você está me entregando, e aí é quando tem a interferência dele e dos outros familiares para separar a briga e conter a agressão dele. O senhor ouviu, em relação a essa questão de o João Vitor acreditar que estava sendo delatado para a polícia? Naquele momento, o Caio falou que foi só naquela noite ou uma semana antes, ou um tempo anterior, o Não. João Vitor já acreditava que estava sendo, entre aspas, Que eu me caguetado? recordo só foi aquela noite. Não, salvo engano, só foi aquela noite. Tá certo. Na visão do senhor, aquelas imagens que mostravam o João Vitor de madrugada na rua, mostravam uma interação, uma briga do João Vitor com o Lobão? Era o Lobão que estava naquela filmagem junto com o João Vitor? Era o Lobão, o João Vitor. Tá. Na Só- primeira imagem, era o João Vitor segurando uma faca? Ele estava com uma faca na mão? João Vitor, ele se aproxima de Lobão na bicicleta, pedalando a bicicleta. Lobão tá em pé, aí ele desce da bicicleta já esmurrando ele. E com a faca na mão. E não faz, nesse momento, ele não faz uso da faca, não. Ele golpeia com uma mão, né? E segura a faca com a outra. Certo. Durante a investigação, o senhor apurou que o João Vitor tinha um relacionamento com o Lobão, eles já se conheciam, ou o Lobão era um desconhecido que não teria nenhum relacionamento com ele? Não, eles eram amigos, frequentavam mesmo aquele local. É tanto que as primeiras informações que a gente teve é que Lobão, João Vitor, que fumava, usava droga ali com ele, né? Até então não era suspeito, a primeira informação que era ele. E ele que ficaria ali, quem poderia dar alguma notícia de que teria acontecido ali com Lobão seria João Vitor. Então eles Certo. eram amigos. Tá. Quando o senhor chegou na casa do João Vitor, a família falou que ele estava escondido nesta caixa d'água ou só que ele gostava de ficar lá dentro da caixa d'água? Não, eles falaram assim, que como a gente não encontrou, eles falaram que normalmente, quando a polícia tem algum problema dele, ele se escondia na caixa d'água, né? Ele se escondia, já era hábito dele se afugentar ali para ninguém o localizar, para a polícia não o localizar. Aí com ele foi localizada uma faca. Uma faca na cintura dele. Certo. Não foi achado nenhum traço de uma pessoa chamada Rômulo ao longo da investigação. Nenhum, Rômulo. Tá certo. A família relatou uma desconfiança de que tinha sido o João Vitor que tinha matado o Lobão naquela madrugada, quando o senhor chegou lá? A própria prima, não, o Caio fala, né? O Caio fala que a prima o acordou dizendo que havia um boato que João Vitor tinha matado o Lobão. Isso o senhor ouviu dentro da casa do João Vitor? Isso do próprio Caio. O Caio relatando essa situação. Que ele tinha matado ou que ele tinha matado e botado fogo? Matado e botado fogo no Lobão. As duas coisas.
que ele que teria feito aquilo. Tá. A família estava atemorizada quando o senhor chegou ou a família estava num estado emocional normal? Não, ele até tinha tido uma discussão anterior com o Caio, né? O Caio estava bem nervoso. É tanto que eles ajudaram, você percebia que eles ajudaram na a investigação, permitiu. Inclusive, o próprio Caio já tinha, segundo o relato, que ele teria ligado para a polícia porque o João Vitor estava ameaçando ali antes, né? Para levar um botijão, furtar um botijão, algo assim. A própria família O próprio Caio. estava, que é parte da Irmão, família dele, irmão dele. irmão dele, Irmão dele. estava com medo do João Vitor naquele dia que a polícia foi fazer as Que diligências. já tinha havido uma discussão. Tá certo. Excelências, eram essas perguntas. Muito obrigado pelo seu testemunho. De nada, doutor. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, gente. Roberto, Boa tudo tarde, bem? doutor. O senhor, então, teve contato com o João Vitor direto naquela noite da prisão, certo? Conversou com ele? Como é Tive. que ele está? Como é que ele se apresentava? Ele estava normal? Estava sob efeito de entorpecente? Não, Ali na ele- sua avaliação. Não, ele não estava realmente muito agitado, né? Tá. Ele estava muito, muito agitado. É tanto que a caixa d'água, se ele conseguisse se soltar ali naquele momento na caixa d'água que é alta, né? Que você tinha que subir pela casa, lá são dois pavimentos, você tinha que subir o primeiro pavimento, atravessar uma parte de, de telhas, né? E depois conseguir subir na caixa d'água. Então, o esforço dele foi tremendo para se soltar do policial. Naquele momento, se ele tivesse se soltado, com certeza ele poderia até ter morrido. Era muito alto e ter do caído outro ali. lado o muro era bem mais fundo, o terreno era bem mais fundo. Entendi. E aí ele foi preso em flagrante ali e foi levado para a delegacia. Neste momento, ele foi levado para a delegacia, Entendi. que até então a gente só tinha suspeita que poderia ter sido Entendi. ele, né? Aí, a partir das outras eleições. Aí, depois que tudo esclareceu melhor, que foi dada a voz de prisão dele Entendi. Tá pela certo, gente. autoridade policial. Perfeito. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Sem mais, Excelência. Só um esclarecimento, alguns esclarecimentos aqui, a gente Roberto. Então, para adentrar na casa houve autorização. Sim, houve autorização do irmão, tinha a prima lá. Certo. E, além de autorização, essas pessoas que autorizaram, que estavam, acompanharam as diligências Sim, policiais na casa? eles acompanhou. Geralmente a gente conduz, chama a pessoa, porque eles que tiveram que apontar aonde era o quarto dele, onde ele morava e Uhum. tudo. Ok. Os jurados têm alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, Os excelência. jurados concordam? Então, muito obrigado, agente Roberto, por estar dispensado. Uma boa tarde. Nós vamos ouvir a... Então, boa tarde, senhor Caio César Ferreira da Costa. Boa tarde. Tudo bom com o senhor? Bom, Senhor Caio, o senhor foi indicado aqui como testemunha nesse processo. O senhor tem parentesco com alguma das pessoas envolvidas, com o acusado ou com a vítima? não só o João Vitor mesmo. Como? Eu não entendi. O senhor tem parentesco com irmão, cunhado, alguma coisa de alguma das pessoas aqui envolvidas? Não, Não? não. Certo. Então, aqui, como testemunha, a obrigação do senhor falar a verdade, eu advirto que, se for comprovado algum falso, o senhor terá sanções penais, certo? Excelência, ele é irmão do João Vitor. O senhor é irmão do João Vitor, certo? Não, sou irmão do João Vitor, sim. Então, eu perguntei para o senhor se eu tinha parentesco. O senhor me disse que não, Eu né? não me recordo de muita coisa, que eu não estou com os problemas. Tá, ok. Então, o senhor vai ser ouvido só como informante, sem prestar o compromisso legal, ok? Mas Sim, aqui está para dizer só a verdade sobre o que souber. tá bom. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Caio. Boa tarde. Eu vou precisar perguntar sobre o que aconteceu naquele dia. Aí eu peço que o senhor, por favor, apresente o que o senhor sabe. Em relação ao Adilson, que é também chamado de Lobão, ele tinha alguma proximidade com a família ou ele era um desconhecido? Não tinha proximidade, não. A família não dava comida para o Adilson para ele se Não, alimentar? sim, ele passava direto lá, pedindo comida, nós dava para ele. Tá. E aí o João Vitor,
Ele tinha alguma proximidade com o Adilson? Ele passava tempo com o Adilson? Não, era raramente eles ficavam juntos. Eles não usavam drogas e bebiam junto? Era de vez em quando, mas era muito difícil. Tá certo. Agora, especificamente em relação ao dia, né? Aquela noite, aquela madrugada, aquela manhã. Você sabe me dizer se o João Vitor brigou com o Lobão? Sim, começaram a discutir no dia do acontecido. Por que eles estavam discutindo? Ah, é porque ele tava ameaçando João Vitor, que agora falando de João Vitor, coisa muito estranha lá, né? Eu ouvi umas conversas lá, eles estavam meio brigados com ele. Aí começaram essa discussão. Foi apurado aqui no inquérito, também o senhor falou em juízo, que o Lobão, na visão do João Vitor, estava como informante da polícia, ou, falando informalmente, estava caguetando o João Sim, Vitor. verdade. Então, o João Vitor acreditava que o Lobão estava caguetando ele para a polícia. Sim. Tá certo. E essa briga foi que horas mais ou menos, essa primeira aí? Mas era mais ou menos umas meia-noite, eu acho. Essa base meia-noite para 1 hora da manhã. Eu Ah, não me recordo de muito bem, né? Mas eu tenho tudo uma bem. base assim. A família deixou os dois brigando e não se importou ou apartou a briga? Apartou. Mas foi atrás dele, apartou uma briga. E trouxe ele para casa. Aí vocês trouxeram o João Vitor para casa. Sim. Como é que o João Vitor estava naquela hora? Um pouco alterado só. Tá. Ele estava com uma faca? Você viu uma faca nessa hora? Não, no momento não. Tá, mas ele chegou dentro de casa, aí ele ficou lá. Ele foi dormir, ele ficou acordado, o que que ele fez? Foi, nós pensamos que ele tava dormindo. Aí depois nós fomos procurar ele, João Vitor já não tava mais lá. Na polícia, o senhor falou que o João Vitor teria pedido álcool para o pai. O senhor ouviu o João Vitor pedindo álcool para o pai depois dessa primeira briga? Não, eu não me recordo não que eu falei isso, não. Porque na polícia o senhor foi bem claro em dizer isso. Hum. Mas aí, o João Vitor, pelo que o senhor viu, ele ficou em casa ou ele saiu naquela madrugada de novo? Não me lembro, não me recordo não. Mas naquele dia, o senhor foi acordado pela Edda, pela sua prima, dizendo que o João Vitor teria cometido um crime? Não, não. Não tô me lembrado não. Tô recordo muito bem não. Porque na polícia o senhor disse que a Edda acordou o senhor e falou que o João Vitor teria matado o Lobão. Não tô me recordando disso não. Uma das frases que teria sido dito na primeira briga seria: o João Vitor teria dito pro Lobão, você tem que apanhar mesmo, seu cagueta, seu safado. Se você recorda dele ter falado desse jeito? Também não. O João Vitor costumava se esconder na caixa d'água. Não. Ele nunca ficou dentro da caixa d'água. Não. Porque também na polícia o senhor disse que ele costumava se esconder da polícia É dentro porque da eu não caixa tô me d'água. recordando de muito bem, né? Eu ando com uns problemas aí, eu não tô me recordando bem não. Tá certo. Senhor, na hora que o João Vitor voltou para casa, depois da primeira briga, teve uma discussão sua com ele sobre um botijão? Sim, teve. Como foi esse acontecimento? Ele tava muito alterado, né? Nervoso, aí queria pegar lá o bujão. Para Foi fazer isso, o quê com o botijão? Ah, eu não sei, né? Deixa eu vender, que queria vender, né? Tava muito alterado ele. Aí o senhor ficou com medo do João Vitor naquela hora lá? Ficou Foi. preocupado? Uhum, sim. Aí eu fui ficar lá com a minha tia. Aí a sua tia fez o quê quando o senhor falou com ela? Eu não me recordo, não. Ela ligou para a polícia? Não sei, eu não tô me recordando de muita coisa. Aqui consta que o João Vitor usava todo tipo de droga. Ele mesmo fala em juízo que ele usava crack, cocaína, É, maconha, bebia, fazia sim. tudo junto. Quando ele usava essas drogas, ele ficava curtindo num canto, sem atordoar ninguém,
Ou ele bebia e usava drogas e ficava violento? Às vezes. Ele chegou a tentar tratamento alguma vez? O senhor se lembra? Oi, não entendi. Ele chegou a tentar tratamento? Foi internado em algum Já lugar? sim. E por que que o tratamento não deu certo? Eu não sei. O João Vitor desistiu do tratamento ou ele ficou curado? Eu não sei, eu acho que ele deve ter desistido, né? Foi mais de uma vez que ele desistiu do tratamento? Não sei te falar. Certo. O senhor se recorda de quando a polícia foi lá na sua casa, atrás do João Vitor? Sim, de poucas coisas eu me recordo. Algumas O, coisas eu lembro. o que que o senhor lembra que aconteceu quando a polícia chegou lá? Não, ela chegou lá e procurou ele, caçou ele lá, caçou e achou ele lá, nessa caixa d'água. O João Vitor estava com uma faca dentro da caixa d'água? Sim, acho que sim. Ele estava dentro da caixa d'água porque ele gosta de ficar dentro de uma caixa d'água ou porque ele estava se escondendo de alguém ou da polícia? Eu não me recordo, não. O senhor conhecia ou sabia se havia algum amigo do João Vitor chamado Rômulo ou algum conhecido da família chamado Rômulo? Não, Nunca foi N- próximo não, um Rômulo não, de vocês? não. Na filmagem da madrugada, aparece o João Vitor, em especial o de 4:30 da manhã, uma mochila. O João Vitor saía de casa de mochila na madrugada? Não tô me lembrado, não. Tô me Ele recordo. trabalhava na madrugada levando alguma ferramenta, alguma coisa do tipo? Não recordo disso, não. Tudo bem, senhor Caio, eram essas minhas perguntas. Obrigado por tê-las respondido. Tá. A Defensoria Pública. Boa tarde, seu Caio. Boa Tudo bem? tarde. Só mais umas perguntas para o senhor, tá? Uhum. Sou Patrícia, defensora pública. Seu Caio, me explica uma coisa. O senhor é mais velho do que o João Vitor? Sou. Certo. Qual que é a diferença de idade? Eu tenho 35 anos, né? Certo. Ele está com 20 e poucos, né? Uhum. Então tem um tempinho, né? É. E vocês sempre moravam na mesma casa? Não, eu vim pra cá esse tempo agora. Certo. Nessa época que vocês moravam É. juntos já. Já. Entendi. Desde quando que o João Vitor usa droga? O que o senhor sabe aí desse vício dele? Ele usa droga tem muito tempo. Desde quando ele era adolescente? Era. Entendi. E às vezes ele tentou se tratar, mas sempre acabou recaindo, recorrendo para o vício. O senhor sabe quais drogas que ele usava? Todo tipo de droga. Todo tipo. O senhor disse, respondendo ao doutor promotor, que às vezes ele ficava violento, Uhum. né? E às vezes ficava agressivo. Sim, Nesse dia aqui, o senhor se recorda que ele estava, então, agressivo, violento? tava. Teve uma briga com o senhor ali também? Teve. Entendi. Quando vocês tentaram segurá-lo, contê-lo, como é que ele... Porque, assim, agressivo é uma palavra que a gente pode dizer para várias circunstâncias, vários comportamentos. Era muito agressivo, era uma coisa fora do controle, era... Tava fora do controle. Certo. O senhor chegou a usar uma expressão lá na delegacia, o doutor está no depoimento dele lá, no inquérito, de que ele parecia estar com um demônio no corpo. Era isso, essa sua avaliação ali no dia? Ele fazia sentido no que ele falava? Como é que ele estava? Ele tava muito alterado nesse dia. Certo. Ele falava coisas... Coisa com coisa. Não falava coisa com coisa? Entendi. Hum. E ele ficava assim em outras ocasiões, quando usava droga também? De vez em quando. Ficava. Certo. O senhor disse que... O senhor já tinha presenciado alguma briga dele, ou ouvido dizer de alguma briga dele com o Adilton? Não. Não? Certo. Nesse dia eles tiveram uma discussão, que o senhor até escutou, não presenciou, mas escutou de dentro de casa. Sei. Não é isso? Essa briga o senhor conseguiu escutar o que eles falavam? Não. Entendi. Certo. Quando o João Vitor usava droga e ficava, né, às vezes agressivo, às vezes violento, ele também às vezes discutia com outras pessoas, com a própria família, o senhor disse que Sim, discutia. discutia e tinha alguma razão específica, assim, ou era assim, não algo lembro. desencadeado ali pelo Não lembro. comportamento agressivo desencadeado pelo uso de droga? Certo. Fora esse uso de droga, né? Fora essa situação que ele usava, como é que ele era? O que ele fazia? Ele tinha algum trabalho, alguma profissão, ainda que informal? Trabalhava direto com nós, com meu pai, comigo.
O que que eles faziam? O que que os senhores fazem? Pintura. Pintura? Aham. Ele trabalhava junto com Trabalhava. vocês? Tipo, todo mundo da De vez em família? quando nós trabalhava junto aí. Entendi. Ele tinha carteira assinada? Teve carteira assinada em algum momento? Eu acho que ele não, acho que nunca ela assinou, não. Não sei, não sei. Fazia esse trabalho informal de Era autônomo mesmo. autônomo, né? De pintura. Aham. Entendi. Certo. Tá bom, seu Caio, não tem mais perguntas, não. Muito obrigada, tá? Tá. Senhores jurados, tem alguma pergunta? As partes pensam, então, a testemunha? Excelência. Os jurados concordam? Então, muito obrigado, seu Caio. O senhor está dispensado. Uma boa tarde para o senhor. Então, essas eram as 4 testemunhas que nós tínhamos para ouvir. Então, nós vamos para o interrogatório do senhor João Vitor. A Defensoria Pública ainda vai querer falar com ele, doutor? Então, um intervalo de 5 minutos, voltamos para ouvir o senhor João Vitor. Então, boa tarde, doutor Diego Barros Cavalcante, delegado de polícia. O senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo, o senhor não tem meio de parentesco com as pessoas aqui envolvidas. Não, senhor. Como delegado, está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho e se compromete aqui a dizer só a verdade? Me comprometo. Como? Me comprometo. Certo. Com a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, doutor. Como foi que o senhor teve contato com os fatos que são objeto deste processo? Doutor, eu sou o delegado-chefe dessa delegacia. Desde então, fui informado pelo plantão sobre a ocorrência de homicídio, localização do cadáver, em situação de homicídio. Foi acionado os policiais da seção que fazem essa investigação desse tipo de crime, e eu depois fiz o deslocamento para a delegacia. Quando eu cheguei, já havia sido feito a perícia no local. Eu vi algumas fotos, fiz as entrevistas com os policiais para me inteirar desse fato, e convencido dos indícios de autoria e materialidade, eu lavrei esse auto de prisão em flagrante. O senhor participou do resto da investigação ou só do APF, do auto de prisão em flagrante? Só do APF. Como foi uma investigação flagrancial, né, um flagrante, não teve assim, uma investigação posterior, né? Acredito que só se tiver alguma requisição. Certo. Nesse caso, eu não lembro, então acredito que não teve. Certo. O que o senhor descobriu na apuração desses fatos? Como o senhor acha que houve a produção da morte da vítima, do Adilson Doutor, se eu Lobão? quiser fazer a pergunta, o delegado não está aqui para dizer o que ele acha. Se eu quiser fazer a pergunta. Tudo bem, Excelência. O que o senhor apurou na investigação em relação à autoria? Então, doutor, nós percebemos ali que houve uma briga, inclusive filmada, entre a vítima e o autor. O irmão do autor, ele narrou essa situação, inclusive informando que foi também observado pelo pai. O pai separou essa briga. Foi corroborada com a versão, acho que de uma tia, salvo engano. Então, a motivação teria sido essa briga. Esse autor ele teria ficado inquieto em casa, muito agitado, dizendo que queria se vingar dessa pessoa, dizendo que era cagueta. E por volta antes das 5 horas da manhã, tem o vídeo dele saindo, né, da sua casa em direção ao local em que foi encontrado esse corpo. O corpo teve algumas denúncias na delegacia que indicavam a autoria, inclusive o local onde essa pessoa estava. Também foi corroborada essa informação pelos parentes, que ouviram dizer esses boatos de que seria ele o autor.
E com isso os policiais foram até a casa dele. Lá ele, em vez de se apresentar, ele se escondeu dentro de uma caixa d'água, inclusive com uma faca na cintura. Essa faca foi levada até os peritos. Esses peritos, eles não afirmaram, mas eles falaram que, fazendo ali um cotejo visual, era compatível com aquelas marcas no corpo. E, posteriormente, quando ele foi inquirido informalmente, entrevistado pelo policial, ele alegou que estava com outras roupas, que não eram aquelas que ele foi filmado, e ele falou que eram outras pessoas que poderiam estar envolvidas, e que os próprios parentes descartaram todos esse tipo de versão que ele apresentou, em que pese ele tenha ficado durante o interrogatório policial em silêncio, né? Então, foram esses elementos, né, em especial as imagens, a briga que ele teve, a forma agressiva como que ele se referia, que ele queria se vingar dessa vítima, que me levou, formou essa convicção aí para fazer a autuação dele em flagrante no crime. O que o senhor apurou em relação à motivação do João Vitor? Por que ele teria matado? Por que ele matou o Adilson vulgo Lobão? O que foi apurado é que ele teria denunciado ele algumas vezes para a polícia e envolvimento em drogas, né? Os dois. Certo. Efetivamente, não se comprovou ou se comprovou que o Adilson era informante? Não. Mas na cabeça do João Vitor, pelo que o senhor apurou, o João Vitor acreditava que o Adilson era esse informante? Acreditava, inclusive ele gritava isso, né, em via pública, dizendo que ele era um cagueta, né, que é o termo para informante. O senhor tem notícia do João Vitor ter efetivamente acusado durante a primeira briga, ou de ter dito que o Lobão era na linguagem, né, apresentada, cagueta, que é a mesma coisa que delator, que informante? Tem essas informações, sim. Tá certo. Tem mais perguntas, Excelência? A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Não tem perguntas. Obrigada, doutor, pelo comparecimento. Okay. Jurados têm pergunta? As partes dispensam a testemunha? Sim, Excelência. Os jurados concordam? Então, muito obrigado, delegado Diogo. O senhor está dispensado. Muito Uma boa obrigado, tarde. por Excelência. Nós vamos